Olá amigos, tudo bom? Nós estamos de volta aqui na nossa TV da Cidade, Canal 20, com mais uma edição do programa Saúde e Companhia. Espero encontrar você de bem com a vida. Eu fico muito feliz quando eu saio pela minha cidade, nossa cidade, é força de expressão a minha cidade, né? É a nossa Joinville, e encontro pessoas que vêm ao meu encontro falando que têm acompanhado o programa e dando sugestões de temas a serem abordados aqui. Fico muito feliz e agradeço a essas pessoas. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, vai ser um bate-papo muito bacana, eu gostaria de falar rapidamente sobre um tema que a Secretaria Municipal da Saúde de Joinville, através da Secretaria de Comunicação Social, liberou para as emissoras de TV em Joinville. Você talvez deva ter assistido uma peça publicitária, um vídeo, falando sobre o número de pessoas faltantes em consultas. Isso é um problema sério, que já há algum tempo acontece, mas nos últimos meses tem aumentado essa incidência. Segundo dados da Secretaria da Saúde, em torno de 15% ou mais, de 15% a 20%, daqueles que estavam numa fila para consultar, não vão à consulta, faltam à consulta e não comunicam à Secretaria da Saúde. Isso é um problema sério. E tem um detalhe também, não acontece só no SUS, acontece também nos planos privados de saúde. A pessoa tem que ter essa consciência. Foi no postinho, foi agendada uma consulta, ele sabe que a consulta vai ser dia tal, tal hora, em tal local. Ele sabe. Lá, quando ele faz a ficha dele, ele passa um número de telefone para a atendente e fica no cadastro, o cadastro único. Aí, muitas vezes, essa pessoa falta uma consulta e eles ligam para aquele telefone, alguém da Secretaria da Saúde. Aí, o telefone não atende. A pessoa às vezes vê lá no visor aquele número piscando, mas ele pergunta, de onde será que é este telefone? Será que não é alguém passando um trote? Será que não é um golpe? Aí ele não atende. Aí passa um tempo, ele volta a ficar doente e ele volta novamente ao postinho para marcar uma consulta. Nós temos que ter a consciência de que uma estrutura de saúde é paga com o dinheiro público. Todo cidadão contribui para o erário municipal, estadual e federal. E não é pouco. O atendente de um PA, de uma unidade básica de saúde, do posto médico, enfermeiro, todos recebem salários. Até pouco, deveriam receber um salário melhor pela quantidade de serviço que prestam à comunidade. E nós estamos pagando, muitas vezes, para não ir no atendimento. Ah, mas estava demorando muito, eu acabei pagando uma consulta social. Pois é, mas mesmo assim, ligue lá para o posto de saúde e diz assim, olha, eu não quero mais aquela consulta porque demorou, eu tive que optar por pagar uma consulta social. O meu problema já está resolvido, tal, que se pode colocar outra pessoa no meu lugar. Nós temos que ter essa consciência. Isso chama também patriotismo, civismo, responsabilidade, que amor à pátria não é só amor à bandeira, é praticar aquilo que é certo. O civismo, o que é o civismo? As pessoas confundem às vezes as coisas. É você fazer a coisa certa. Não é só saber votar corretamente, não é só rezar para Deus, amar os filhos, os pais, não, é fazer o que é certo. Para que a estrutura que nós temos à disposição na área da saúde funcione, que nós estamos pagando. Aí o prefeito disse, olha, o povo não está indo, reclama, mas não está indo lá na consulta. O secretário disse, mas nós colocamos o médico, o povo não foi. E aí, de quem é a culpa, entre aspas? Não é culpar, é colocar responsabilidade para cada um. Se você tem um telefone e colocou lá no cadastro do seu posto de saúde, o telefone está lá, se alguém ligar para você, você sabe quando é golpe,
Aqui é da Secretaria da Saúde. Ah, é? A senhora marcou uma consulta, nós queremos confirmar, ou um exame. Ah, não, eu vou, ou não vou. Liga, fale. Vamos melhorar o Brasil. Às vezes nós reclamamos da assistência à saúde que nós temos pagos por nós, no famoso SUS, mas nós estamos fazendo a coisa errada. E se você trocou de telefone, vá lá no posto e diga, ó, meu telefone mudou, agora eu tenho outro telefone. É interessante que o brasileiro, eu conversei disso com uma atendente do SUS, ela me mostrou uma ficha, o cara tinha 4 telefones. 4 telefones celulares e nenhum dos 4 ele atendia. Acredite. E aí? É o brasileiro. É o Brasil. É o momento que estamos vivendo. Então, eu tenho dito aqui nesse programa várias vezes, faça a coisa certa, porque o certo é fazer o certo. O resto fica a seu critério. Tá ok? Desculpa eu falar sobre isso, é um desabafo aqui em nome do bom senso. Bem, o nosso convidado de hoje é o Dr. Hercílio Heffner. Dr. Hercílio Heffner é médico geriatra há mais de 35 anos, eu acho que atuando em Joinville na área médica. Um amigo que eu tenho de longa data, eu gosto muito de conversar com o Hercílio. O Hercílio é um cara que o longevista, cara que quer que as pessoas vivam mais. Né, Hercílio? Como vai? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Eu já estou em Joinville desde 1986, quer dizer, eu sou um joinvilense, mas eu saí de Joinville para estudar fora, como muitos na época, e já desde 86 eu estou aqui. 86? 86. E pegando esse gancho que você falou, eu trabalhei no Hospital Municipal São José até 2019, e esse mesmo problema de marcação de consultas já existe há décadas, né? Uhum. No tempo do telefone fixo, as pessoas não atendiam porque não estavam em casa e perdeu consulta. Agora tem telefone celular, tem WhatsApp. Às vezes as pessoas olham de cara feia para mim quando eu digo que nós temos que ter mais deveres do que direitos. Então, a partir do momento que nós temos mais deveres para com a sociedade do que direitos, talvez as coisas mudem. Dentro de um consultório particular também as pessoas marcam, deixam de ir e não avisam. Isso é comum em todos por diversos motivos. E como você falou, é muito melhor uma pessoa deixar a vaga para um outro, né, já que não pode, porque aí um outro pode aproveitar esse momento e fazer uma consulta. Exato, você pode colocar um outro no lugar. O Hercílio, assim, eu tenho uma opinião, posso até mudar de opinião, porque só muda de opinião quem tem opinião, diz o ditado. Nós temos que ter mais respeito ao próximo, nós temos que mudar esse conceito de vida, né? Nós estamos priorizando coisas que não são prioridade e deixando de lado aquilo que é prioridade, na minha opinião, que é você ter o seu dever de fazer aquilo que é o certo, né? Nós tivemos agora, há pouco tempo, um evento sobre demências, ali no Teatro Juarez Machado. E um dos palestrantes, que foi um outro geriatra, amigo nosso, o Dr. Jobair Shafachek, grande profissional, ele foi interrogado por algumas pessoas o que seria o ideal para viver bem, ter uma boa velhice, procurar evitar um pouco a demência. Ele disse, o aspecto social. A sociabilização. A sociabilização. Então, não adianta muitas vezes uma prefeitura gastar dinheiro na área da saúde, né, vamos dizer assim, é mais médicos, são mais enfermeiros, são mais técnicos, mais um posto, mais isso. E o aspecto social, onde que está sendo movimentado? Então, quem sabe associar esses locais em que tem as unidades básicas de saúde com um local para estabelecer reuniões de pessoas, isso pudesse trazer uma saúde muito maior, em que as pessoas pudessem não só conversar entre si sobre assuntos gerais, mas ter algumas atividades também, com terapia ocupacional, com educador físico. Isso traria, provavelmente, a longo prazo, uma economia para a cidade. E não só isso, né? A gente sabe, já discutimos, já falamos tantas vezes aqui,
Eu fico com ciúmes de Jaraguá do Sul, que a cidade inteira tem esgoto e Joinville ainda não. Camboriú, Balneário Camboriú está trabalhando muito disso, tem quase 100% também. Eles vão trabalhar agora na cidade de Camboriú para evitar que a poluição de Camboriú chegue no rio que deságua no mar, lá em Balneário. Então, enquanto um prefeito não investir nessas áreas amplas, grandes para a saúde, vai demorar muito. Não adianta ter tomógrafo, ter uma ressonância, cirurgia, robótica, isso tudo é fundamental, quer dizer, é muito bom, mas o fundamental, a base mesmo ainda está muito difícil. O ideal, o essencial não é a gente tratar o problema, é a gente evitar o problema. Sim, o ideal porque tratar é fácil, entre aspas, né? O problema é evitar que se chegue a esse ponto. Menos cirurgias, podemos fazer? Podemos. O cara faz o exame, tem um problema, já trata ali, pronto, vai se sociabilizar. Nós precisamos mais. Você me conhece, sabe da minha opinião a respeito de atenção ao idoso. Como nós temos uma grande parcela de idosos no Brasil, o Brasil hoje envelheceu. De 20 anos para cá, o Brasil envelheceu muito, né, Ercílio? Você sabe disso. Sim, as estatísticas mostram, não é mentira, é a realidade. Houve um declínio no número de nascimentos e houve um aumento no número de idosos. E aí se fala muito do jovem, se fala muito da criança, mas se fala muito pouco e se pratica muito pouco uma política de amparo a quem já tem uma certa idade. Sim. Porque hoje um idoso para ter um plano de saúde é praticamente impossível. Menos de 0,1% da população idosa tem plano de saúde. Nós temos o SUS, que é o melhor plano do mundo. Só que há deficiências claras, né, Ercílio? Deficiências que você como médico vê, eu como cidadão usuário vejo, e a gente espera melhoras, mas até agora... Pois é. Eu trabalho junto com uma equipe do Conselho Estadual do Idoso. Uhum. Nós recentemente tentamos fazer uma pesquisa em nível estadual e 80% das prefeituras não responderam os questionários simples. Básico. Aí as coisas vão começando a progredir. Eu, como já tenho 64 anos, quer dizer, eu já comecei a trabalhar no século passado. No século passado, eu ouvia as coisas que ainda ouço hoje, dos políticos e etc., das pessoas. Quer dizer, será que ninguém pode iniciar algo de uma forma gradual e dar continuidade para um dia chegar num ponto bom? Se você for pegar a política de saúde do idoso de Joinville, que existe, ela é maravilhosa. A brasileira é maravilhosa, a estadual todas as políticas feitas em prol da saúde do idoso são maravilhosas. Mas elas não conseguem ser colocadas em prática porque elas são enormes, são muito difíceis. E ninguém nunca pensou vamos começar com uma parte dessa política e depois de atingir essa parte, vamos começar com outra. Então, e quem sabe, em 15 anos, seja colocado realmente em prática total. Mas não, nunca começam, ou quando começam, logo acabam, sabe? E ninguém se une, as universidades, as faculdades, ao invés de unirem forças, se dividem. Muitas vezes cada um fica no seu cantinho, tentando alguma coisa, não ajudando uns aos outros. Você vê uma coisa, Ercílio, nós temos parcerias para adotar parque, praças, jardins. Nós não poderíamos fazer parcerias para fazer projetos focados a reintroduzir o idoso na sociedade? Porque hoje o idoso é um estorvo para muitos, Ercílio. Para algumas pessoas, realmente, principalmente aquele idoso que não se preparou para a aposentadoria. Não estava pronto para encarar a terceira idade. Então as pessoas continuam muitas vezes trabalhando e não pensam que um dia vão parar e precisam ter algo a fazer. Sim, isso aí, esse tipo de projetos realmente vale a pena. Eu fico com uma tristeza em muitas cidades, não só aqui em Joinville,
Mas, de novo, citando Jaraguá do Sul, o que os empresários lá de Jaraguá fizeram? Universidade, um teatro, um hospital. Né? E o que os empresários de Joinville fizeram? Alguma dessas coisas foram feitas? Existe algum grupo grande com uma fundação, como tem muitas europeias, americanas, o sujeito tem muito dinheiro, ele faz uma fundação com o nome dele. E aqui em Santa Catarina temos bilionários, que nos últimos 10 anos aumentou 100% o número de bilionários. Pois é. Então, fica difícil discutir quando também algumas pessoas da sociedade que poderiam fazer se omitem a fazer. E nós também estamos cada vez com menos força política, né? Como nós começamos a discutir aqui há pouco. Será que os médicos não deveriam se unir mais para começar a ter mais projetos de viabilizar uma melhoria na área da saúde, fazer convênios, né? Prefeitura, Rapvida, Unimed, Saúde Bradesco, seja lá o que for, né? Para pensar num todo como uma saúde. O doutor Djalma, inclusive, se interromper, ele lançou uma ideia aqui que eu achei muito interessante, que seria a união, Hercílio, de todos os planos de saúde, inclusive o SUS. Seria um cadastro único, Unimed, Bradesco, Sul América, Rapvida, enfim, todos seriam um plano nacional, não seriam divididas. Entendeu como é que é? Aí você poderia ter condições, vamos supor, se hoje um cara é atendido na Unimed, não tem a Unimed, mas ele vai lá ser atendido, o atendimento que ele teve no SUS, a Unimed não vai ter acesso. Se ele fez um exame, se ele fez... Sim. Aí você vê, aí vai ter que fazer todos esses exames de novo, se ele já tem lá no SUS o seu cadastro com os dados dele. Idade, a doença que ele tinha, se ele já foi internado no Hospital São José, se ele já foi no Bethesda, se ele já foi no... Enfim, unificar a saúde. Mas hoje a mercantilização... Não é só isso. Por exemplo, eu trabalho como geriatra desde 86 aqui em Joinville. Ainda hoje, neste século, as pessoas vão a uma consulta de uma forma inadequada. As pessoas, por exemplo, são internadas em um hospital. Elas saem deste hospital muitas vezes sem saber a razão por que foram internados, não saem com os exames que fizeram dentro do hospital. Então, a própria população em si não busca melhorar também muitas coisas. Porque para qualquer médico, seus clientes chegam com exames prontos, feitos em hospital, pronto-socorro, qualquer lugar, é muito mais fácil de pensar. Mas muitas pessoas não fazem isso. E ainda tem outros. Tem algumas pessoas que vão a uma consulta e nem mesmo o nome dos medicamentos leva para o médico saber o que estão usando. Agora, uma pergunta para você, Cílio. Se eu tenho um plano de saúde, eu fui internado no hospital e lá no hospital foram realizados vários exames. Eu tenho o direito de solicitar ao hospital todos os resultados para me levar para minha casa? O hospital tem a obrigação de entregar esses exames? Sim, eu tenho o direito de ter, o exame é meu. Mas sabe que há negativa por parte de hospitais em relação a isso? Bom, depende como é explicado esta negativa, porque é o seguinte, isso é uma ordem da Anvisa, eu acho totalmente plausível que eu, Hercílio, eu tenho o direito de pegar os meus exames. Os exames que é seu. O meu irmão não pode pegar os meus exames. Certo, então tem que ser o próprio paciente. Tem que ser o próprio paciente. Ele tem esse direito assegurado. O que acontecia até alguns meses ou anos, às vezes, pessoas da família pegavam o resultado. Parentes. Isso. Então, felizmente, hoje, ou é o dono do problema que pega o exame, ou se ele é tutelado ou curatelado, essa pessoa também tem o direito de pegar. Muito bem. Que é muito bom, muito certo. Não, com certeza. Se eu estou lá internado é porque eu paguei. Sim. E o resultado do exame é meu, não é de propriedade do hospital. Lógico. O correto, bem mesmo, seria na hora da alta, a pessoa ter uma alta hospitalar na presença do médico. Exato. Na presença, se possível, um pouco antes, do farmacêutico hospitalar.
farmacêutico. Para orientar todo o uso Isso. da medicação. Exato. Por que que ele entrou no hospital tomando um medicamento e E vai está sair saindo com tomando outro? 5. Não, ou com outro, Ou que é com trocado outro. dentro do Isso. hospital. Então a pessoa deveria, ao sair, ter todas essas dúvidas Essas solucionadas. informações. E dá tempo dentro do hospital. Eu já trabalhei muitos anos em hospital, trabalhei no regional, trabalhei em São José e no hospital da Unimed. Quando nós queremos, nós temos tempo assim de sentar com a família ou com o paciente e orientá-lo por que foi trocado o medicamento, qual é a razão dessa troca, o que isso vai influenciar, mas infelizmente... O Hercílio, eu tenho falado sobre um tema aqui no programa, e já abordei algumas vezes, é humanizar o atendimento ao paciente. É o que está faltando, a humanização no atendimento. É o cara ser mais humano, ouvir mais para ter resultados positivos. Na minha opinião, eu acho que isso é o caminho. Mas muitos já estão mudando, muitos profissionais de saúde. Isso é bom. Devagarinho a gente vai chegar lá. O programa Saúde e Companhia está conversando hoje com o Dr. Hercílio Heffner, médico geriatra. Nós temos um intervalinho rápido, nós voltamos já para falar sobre viver mais. Exige-se muito ou apenas o essencial? Instante só, nós já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, hoje conversando com o Dr. Hercílio Heffner. Você já ouviu falar do Clube Social Saúde? Foi um negócio muito bacana, eu inclusive me associei, e se você quiser informações sobre o Clube Social Saúde, procure se informar, digite lá no seu computador Clube Social Saúde, você vai ver vantagens que você vai ter com relação a esse novo programa que não é novo, já está em Joinville há alguns meses, anos, mas muita gente não conhece ainda. Procure conhecer Clube Social Saúde, uma novidade que vai trazer vantagens para você, vale a pena. Doutor Hercílio, para viver mais, a gente tem que ter muito esforço ou a gente tem que ter determinação? A determinação é a melhor. Uma das coisas que na velhice nós temos que tomar muito cuidado é com a nossa funcionalidade. Então, se eu tenho 40, 50, 60 anos é aquele idoso jovem, né? Eu sempre tenho que pensar o quão funcional eu vou continuar sendo com o meu envelhecimento. O que é isso? Eu tenho que tentar preservar sempre que eu consiga tomar banho sozinho, me vestir sozinho, escovar os dentes sozinho, preparar um alimento, comer sozinho. Então, todas essas coisas, no mínimo as básicas, essa funcionalidade tem que ser mantida. E como é que ela vai ser mantida? Não é muito segredo, você traz outros médicos aqui, todos sempre falam aquela mesma coisa. Procure fazer exercício físico, aquele que você mais gosta, que você melhor acredita ser para você, mas faça. Procure não fumar, procure não ser obeso. Então, são todas características que já vêm há muito tempo sendo comentadas e discutidas. Aí a pessoa, se ela continua obesa, continua fumando e etc., ela sabe do risco que vai ter no futuro. Com certeza ela sabe. E ela sabe dessa forma que a funcionalidade dela no futuro vai ser prejudicada. Ela vai ter dificuldade para levantar de uma cadeira até chegar no banheiro para poder tomar um banho. E provavelmente vai ter mais chances de quedas, né? Pode ter mais fraturas, traumatismo crânioencefálico e assim vai. Então, essa funcionalidade a gente sempre tem que ter, assim como falamos há pouco. Eu tenho que ter uma funcionalidade na minha aposentadoria também, então eu tenho que pensar nela. Eu vou envelhecer, eu tenho que pensar em aproveitar bem o momento atual, lógico, mas pensando que lá na frente, aquilo que eu fizer hoje, eu posso ter um risco de estar ruim. E quando nós estamos muito ruins na velhice, nós geramos dois grandes problemas. Um para nós mesmos e outro para a família. Aquele famoso estorvo. Isso. Aí a família, né,
de repente, você vê com mãe, pai, o avô, com uma série de enfermidades, né, muitas doenças. E agora, o que nós vamos fazer? E não reconhecem que, às vezes, em alguns pontos da doença, não existe mais uma regressão. Então, as pessoas também das famílias, elas têm que tomar cuidado e não exigir de uma classe da saúde, seja lá da parte de reabilitação, serviço social, médico, não importa, em que agora, depois de muito tempo, se faça algo para a pessoa ficar boa. Recuperar tudo aquilo que ele destruiu durante a vida dele. Então, tudo é uma adaptação. Se eu cheguei muito ruim, bom, o que eu posso fazer agora enquanto muito ruim? Tem pessoas que chegam a um ponto de não caminharem mais, mas tem possibilidade de caminhar, desde que faça uma boa fisioterapia, ou que tenha um educador físico, ou que se respeite e faça algo. Então, é algo que temos que ter sempre essa ideia. Agora, Hercílio, a mobilidade humana, tem a mobilidade urbana, Sim. que são as cidades com seu trânsito complicado, e tem a mobilidade urbana. A pessoa que se mexe, que caminha, que anda, que procura fazer aquilo que o médico lhe orienta, principalmente o geriatra, que ouviu um amigo que tinha um problema e viu que o amigo se ferrou porque não deu atenção devida àquilo que deveria ter feito, e ele está fazendo o contrário. Eu vou fazer isso porque já vi que aquilo não está certo. A mobilidade humana é o caminho para se ter uma melhor longevidade e um fim de vida mais não tão sofrível? Eu preciso me locomover para fazer tudo, certo? Seja um cadeirante ou uma pessoa com uma perna ou as duas, a locomoção é básica. Uhum. Para eu atingir o local que tem um alimento, de preferência é bom eu me locomover. Para eu conseguir conviver com pessoas socialmente, eu geralmente preciso me locomover. Para comprar um medicamento, para procurar fazer uma consulta, visitar pessoas, a locomoção é fundamental. A partir do momento que eu começo a ficar acamado, totalmente dependente, a vida se torna ruim para mim e para todos que estão na minha volta. Para quem cuida, né? Para quem cuida. O cuidador, ele, com o passar do tempo, ele vai sofrer muito, tanto pelo esforço físico, né, por esse desgaste físico que ele vai ter. A pessoa. Às vezes, ele vai ter um problema psicológico dele de por que é que eu não ajudei a minha mãe e o meu pai para que não chegassem nesse ponto. Então, alguns também começam a se sentir culpados, né? Ou se veem como não consigo mais fazer algo para o meu pai melhorar, e isso gera um estresse emocional muito grande. Tá? Eu venho recomendando muitas vezes, quando eu noto que o cuidador está meio estressado, para ele fazer uma autoavaliação. Existe até uma tabela escrita, escala de Zarit, Uhum. né, que as pessoas podem procurar na internet e vão achar. Eles podem fazer uma avaliação de o quanto eles estão com problema. E aí eles podem procurar uma ajuda tanto de um psicólogo como de um médico para tentar tratar essa parte também. Uhum. Então, sempre tem algo, mas a locomoção, né, Arivan, não tem jeito. Se eu não fizer exercício, eu vou ter uma vida ruim. Os trabalhos estão cada vez mais mostrando, e coisas grandes, que melhora a hipertensão, melhora a diabetes, diminui a obesidade, melhora a musculatura, ajuda a prevenir doença de Alzheimer. Tá? E é algo tão simples para fazer. Talvez essa seja a dificuldade das pessoas, em aceitar que algo tão simples seja tão bom. E tem mais, né, doutor Hercílio? Uma atividade física, ela tem que ter um início, mas não tem que ter um fim. Tipo assim, eu fiz agora não vou fazer mais. Chega, acabou, porque ela tem que ser continuada, né? O fim é ou o cemitério ou a cremação.
Um dos dois. Um dos dois. Enquanto vivo estiver e tiver condições, tem que tocar o barco. Tem que tocar o barco. Mas eu tenho... Aí vai desgastar o meu joelho, vai desgastar minhas articulações. Bom, como é que encara isso? O desgaste natural de articulações existe. O desgaste natural de musculatura existe. Mas para eu poder me locomover, eu preciso mais do músculo do que da articulação. Claro que os dois bons, muito melhor. Mas não adianta eu ter uma articulação boa e nenhum músculo. Como é que eu vou conseguir ter força, equilíbrio, velocidade, reflexo para evitar uma queda se eu não tenho uma musculatura boa também? Então, a sarcopenia, que é essa perda muscular e a perda da capacidade do músculo funcionar, isso também tem tornado muitos idosos dependentes de outros, acamados, cadeirantes, porque eles não fazem um exercício para manter a sua musculatura de uma forma adequada. Então tem que associar musculatura com uma atividade, ou seja, fazer uma musculaçãozinha com uma caminhada. Sim. Unir o útil ao agradável. O exercício aeróbico e anaeróbico. Então, se puder fazer as duas coisas, exercício dentro de uma academia e a caminhada, ou pedalar, ou nadar. Isso é... Agora, nós estamos falando de um tema que é muito bacana e que a própria família poderia, filhos, netos, irmãos, trabalhar essa questão, né, doutor Hercílio? Quando nós falamos há pouco sobre parcerias com empresas para dar apoio aos da terceira idade, estaria incluído nisso aqui? Sim. A pessoa trabalha na empresa, a empresa lá instigar aquele cidadão que é jovem ainda, que tem um pai, a mãe, um irmão que já é idoso, levar da empresa, olha, a minha empresa vai proporcionar aos meus familiares a oportunidade de nós fazermos atividade. Antigamente, nós tínhamos as empresas que tinham recreativas. Lembro. Hoje ainda tem, mas parece que houve uma diminuição. E seria interessante que reativasse-se isso com academias de atividades físicas, para que os funcionários levassem seus dependentes aos locais, se não todo dia, uma vez por semana, ou duas, ou três, ou no final de semana, né, Hercílio? Um local adequado, bem arejado, com alguém lá para orientar as pessoas. O senhor pode fazer isso aqui, mas não pode fazer isso. Às vezes até tem, mas não tem um orientador. Esses são grandes problemas. Nós, na nossa faixa etária, né, Arivan, nós vimos clubes, né, com esse acesso às pessoas, né, ginástica, União Palmeiras, Lira, a Liga, e Cruzeiro, e etc. Aí depois as recreativas. O meu pai trabalhou na Cipla, né, que fazia parte de um conglomerado, Tigre, né? Tinha a recreativa da Tigre. Então, e aí teve a Arca, né, da Antártica. E com tantas outras, são várias. Muitas. Né? Isso também começou a morrer. Quer dizer, as pessoas estão, ao invés de procurarem mais saúde, não estão procurando de uma forma tão adequada. As famílias estão cada vez ficando menores também, mais separadas, né, não como no século passado, claro, até metade, 1960, por aí, que as famílias eram maiores e conviviam próximas umas das outras. O distanciamento. Isso. Né, eu lembro, Hercílio, que na primeira gestão do Dr. Altair, na Unimed, como presidente da Unimed, a Unimed doou para o município vários equipamentos, várias praças. Academia da Melhor Idade, AMI. É isto. E aí, inclusive, na época, foi uma ideia fantástica, que foi copiada por outros municípios. Nós tínhamos pessoas que estavam nos locais, que eram alunos de educação física da Univille, que eles tinham uma tabela, né? Dia tal hora, o educador vai estar lá. E houve eu me lembro na época, como se fosse hoje, o que as pessoas acorreram a essas pracinhas, lotava. Eram senhoras, jovens, rapazes, moças, crianças, porque tinha um orientador, um professor de educação física lá,
de tal hora, de manhã até tal hora, à tarde de tal hora a tal hora. Então as pessoas iam, porque sabiam que lá iam tirar suas dúvidas e iam fazer o exercício correto. Sim. Hoje você vai nas academias, está quebrado, não tem mais equipamento, se tem, não tem ninguém para orientar. Então, poxa, voltando ao que você falou há pouco sobre os empresários, será que não estaria na hora de nós retomarmos novamente esse projeto, que é um projeto bonito, que vai levar novamente as pessoas às praças aonde há equipamentos, e aonde não há equipamentos, vamos reinstalar. Eu participei de várias inaugurações, né? Você lembra disso, né, Ercílio? Sim, eu fiz bonitos discursos em inauguração dessas praças. Nós tínhamos dentro da Unimed, eu ministrei várias aulas, assim como outros, o Dr. Cora e outros colegas e pessoal de fisioterapia também, nós ministrávamos aulas para esses alunos de educação física, né, sobre algumas coisas que eventualmente poderiam acontecer durante o período. O exercício. E, inclusive, eu sempre tentava estimular esses alunos a se especializarem em educação física para a terceira idade. Não consegui nenhum. Nenhum. Outra coisa que... Mas ainda dá tempo para eles... Dá tempo. Mas depois isso começou a não dar muito certo, por quê? O interesse foi diminuindo e também tinha um esquema assim, o que adianta o educador físico estar lá se ele tem uma dificuldade no transporte, no lanche, né? No horário que ele está afastado, isso vai render alguma coisa para ele dentro da universidade? Ele vai ganhar algum ponto a mais? Isso devia valer. Sim. Então, voltando lá para a primeira parte do programa até hoje aqui, que nós falamos do social, né? Então, essas praças da melhor idade, elas poderiam estar em conjunto com o centro comunitário, com uma unidade básica de saúde. Sim. De preferência, a academia da melhor idade coberta também. Pode, sim. O custo, tem um custo, mas o benefício é muito grande. O benefício é grande, porque quando chove, ninguém vai. Se o sol está muito intenso, também fica difícil. Agora, se ela tem uma cobertura, já facilita. Não tem mais a desculpa, está chovendo, eu não posso. Vai ter a desculpa, eu não tenho como ir. Mas vai ficar essa. Então, são atividades que não são de hoje que são faladas. O problema é que a Câmara de Vereadores se preocupa com isso, né? O deputado estadual se preocupa. E olha que nós temos um vereador que é geriatra. Não é mais, ele é clínico geral. O Cassiano, ele é um sujeito que adora a geriatria, gosta da geriatria, mas ele não tem o título. Ele não tem o título de geriatra? Não. Ele é clínico geral. Ele fez uma pós-graduação, né? E ele sempre foi apaixonado pela área da geriatria. Mas, infelizmente, ele não tem o título. O título. Pois é, mas assim, eu acho que é um tema que a Câmara deveria discutir. Toda unidade básica de saúde tinha que ter uma unidade de atividade física. Sim, porque essa atividade física não vai ser boa apenas para as pessoas idosas. Toda pessoa que vai fazer um tratamento de obesidade, de antitabagismo, depressão, hipertensão, diabetes, quer dizer, a grande maioria das doenças pode ser tratadas de uma forma melhor em um local só, com tudo isso, e já tendo um centro comunitário no local também, em que as pessoas também, além de ir no médico, no psicólogo, onde for, já tem o grupo lá que pode fazer trabalhos sociais. Bacana, seria. Então, eu sou um aposentado, mas eu sei trabalhar com algo que possa ajudar a sociedade. Isso. Então, até ter alguma oficina... O jovem também, né? O jovem, o garoto que está aí, de repente arruma uma bicicleta, ser um artista plástico. Claro. Sabe, é aquilo que nós falamos há pouco, Ercílio, usar aquele que já tem uma certa experiência para que ele passe adiante essa experiência. Porque não adianta você ser inteligente e morrer com aquela inteligência. Você pode usar aquela inteligência para que a humanidade se desenvolva. Sim. E nós temos idosos aí que são pessoas inteligentíssimas que poderiam ser muito bem utilizadas. Sim, verdade. Nós precisamos desses projetos. Nós precisamos fazer diferente.
fazer sempre o mesmo não vai resolver o problema. Ah, vamos inaugurar mais um posto de saúde. Mais um posto de saúde. Vamos inaugurar mais uma unidade de base de saúde. Mas é o mesmo do mesmo passando a ano após ano. Isso é diferente? Não. Isso dá voto. Nós temos um intervalo rápido. Nós estamos conversando hoje com o Dr. Hercílio Heffner Júnior, médico geriatra. Um instante só, nós já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia. Se você quiser sugestionar um tema para ser abordado aqui no programa, você pode mandar a sua mensagem nesse endereço eletrônico, nos dois que estão na telinha aí. O José já colocou. Obrigado, Zé. E a gente com certeza vai aceitar a sua sugestão. O doutor Hercílio foi uma sugestão. Ah, Ivan, traz um geriatra para falar aí. O doutor Hercílio está aqui ao meu lado. Geriatra, né? Com especialização, com RQE e tudo mais. Hercílio, nós falamos sobre a mobilidade, nós falamos sobre comer, beber, sobre remédio. Tem muito idoso que acha que está no fim da vida e tem que aproveitar a vida como ela é. Eu vou comer tudo que tem direito, eu vou beber tudo que eu tenho direito. Quando a gente envelhece, a gente tem que comer mais e beber mais? Bom, o comer e beber, né, os alimentos tradicionais, normais, e o suco de frutas, o leite, a água, o chá, etc., isso continua eternamente enquanto eu puder mastigar, enquanto puder engolir, isso não vai mudar, né? As mudanças alimentares vão depender muito da doença que a pessoa tem, né? E a situação que ele está passando com essa doença. Então, vão ter algumas restrições. Mas isso que você falou, bom, eu agora estou no final de vida, tá, aí vai da autonomia da pessoa. Eu, no começo de carreira, eu não tinha tanto isso comigo, né, porque não se falava tanto naquela época, dessa autonomia. Então, deu uma autonomia em que eu posso decidir realmente se eu vou me cuidar bem ou mal daquilo que os outros falam. Porque é interessante, muitas vezes, e eu acho isso até engraçado, vamos dizer assim, num consultório, quando uma filha de 60 se queixa da mãe de 90, que ela está comendo tudo errado, que está fazendo tudo errado, e, felizmente, algumas dessas de 90 dizem para a filha, filha, eu estou com 90 anos, como é que fiz tudo errado? Né? Então, nós temos que ter essa capacidade de olhar também para alguém que chegou aos 90 e aos 100, será que ele fez tão errado? Como é que ele chegou? Tá? Então, o errado e o certo vai depender muito de cada um de nós. Né? Essa visão do sujeito, ele é ele, está se perdendo muito. Muita gente está tentando colocar de novo. Né? Se fala isso muitas vezes em locais de áreas médicas, que o cliente deve ser visto como sujeito único, mas na prática nem sempre isso acontece. E nós temos que ver realmente, aquele que está fazendo algo que nós podemos modificar um pouco, não tudo, né? Com 90 anos, se você fizer só um pouquinho menos disso, a tua chance de viver um pouquinho mais e melhor se divertindo vai valer. Vai valer a pena. Vai valer a pena. É muito melhor do que com 90 anos você não pode fazer isso. Não, aí não vai dar certo. Não tem nexo. Não tem nexo, não vai dar certo, a pessoa realmente não vai cumprir, vai gerar um problema. De repente pode até piorar. Pode piorar. Agora, doutor Hercílio, com o decorrer do tempo, o nosso corpo, ele muda, uma coisa natural. Existe um apelo muito grande para idosos tomar suplemento vitamínico. Você já deve ter recebido no seu consultório. Ah, doutor, agora eu tenho que tomar isso, tenho que tomar mais aquilo e por aí vai. Isso é indicado? Não. Não? A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, né, que faço parte dela há muitos anos, inclusive, ela, sempre que possível, ela aborda alguns desses temas, né? Inclusive criticando
a medicina anti-envelhecimento. Quer dizer, o próprio nome já é horrível, né? Anti-envelhecimento, ou seja, eu vou inibir o envelhecimento, eu vou ser contra o envelhecimento, porque anti é isso. E não existem fórmulas mágicas, não existem produtos para injetar na veia ou para a pessoa tomar, que vai evitar o envelhecimento precoce de alguma coisa. Isso é algo que já existe há séculos, ou há milênios, né? A vontade de procurar a fonte da juventude. Isso não existe. Nós temos que aprender a envelhecer bem, aproveitar os momentos para fazer um bom envelhecimento, se divertindo o que for possível, como nós falamos da parte social, para chegar bem lá na frente e um dia todos nós vamos morrer. A única certeza da vida é a morte. Isso. Então, e chegar nessa certeza da vida de uma forma mais tranquila, sabendo que ela vai acontecer. Eu vou aproveitar a vida até o momento dela acontecer. E vale a pena viver e é bom. Inclusive, vou fazer um pouquinho de propaganda aqui. Nós abrimos em Joinville, em 2018, uma pós-graduação em gerontologia, ali na Associação Catarinense de Ensino, ali no Guimbal. Né? Já estamos com uma segunda turma agora e pretendemos abrir uma terceira. E por que isso? Nós temos que preparar os profissionais da saúde a entender melhor o que é o idoso, todas as alterações, tanto físicas, psicológicas, sociais e tudo que vão acontecendo, para que nós tenhamos profissionais que cuidem. Entender o envelhecimento. Entender o envelhecimento. Infelizmente, estamos numa segunda turma e a Prefeitura Municipal de Joinville não tem pessoas da área da saúde de Joinville nessa pós-graduação. Infelizmente, muitos profissionais da saúde que deveriam estar estudando um pouco mais, porque isso é um campo maravilhoso. Não tem quem não vai estudar envelhecimento, fazer uma pós-graduação dentro da área do envelhecimento, que não vai ter um trabalho. Porque a ciência mostra que cada vez estamos vivendo mais, né, Ercílio? Sim. Com a imunização, com a criação de novos medicamentos, nós estamos alongando a vida e tem que ter alguém para cuidar das pessoas, Claro, né? alguém Com para especialização. Sim. É? Então, é uma especialização que leva 2 anos, vale a pena fazer. Nós temos professores que vêm da Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal de Santa Catarina, tem do Rio Grande do Sul, aqui de Blumenau, pessoal de Joinville, de Jaraguá do Sul. Então, tem pessoas muito boas, com muita experiência, né, que ministram aulas. Nós temos 20 doutores, 20 mestres e 20 especialistas. Poxa vida, não faz, quem não quer, o preço não é caro. Né? Isso já se tentou montar no século passado, nós já tentamos. Uma outra instituição em Joinville também já tentou montar e não deu certo. Então, tomara que quem esteja nos ouvindo, né, eu vou falar para o meu filho, para a minha sobrinha, para o meu neto. Né? Agora, Ercílio, falando um pouquinho mais sobre a vitamina para quem está na terceira idade. Dizem que a pessoa só deve tomar vitamina se há carência de vitamina. Sim. Isso é comprovado. E Claro. tem muitas pessoas que estão comprando vitaminas, as mais caras, algumas até, sem saber se tem carência. Isso é bom? Bom, Se de repente o cara já está com os números lá dentro do normal, não sabe. Não, mas eu tenho que repor cálcio, eu tenho que repor não sei o que lá. Vou comprar, vou me entupir de vitamina. Não vai adiantar. Quando existem as compras desses polivitaminas, Exato, que tem uma quantidade desse tamanho de cada coisa, isso provavelmente não vai causar um dano. O problema é quando a pessoa vai fazer uso de vitamina B12 sem necessidade, que é fácil de dosar no sangue. Vai fazer uso de cálcio sem necessidade, isso é fácil dosar no sangue. Vitamina D em excesso, que é fácil dosar no sangue. Não há o porquê comprar essas coisas. É muito melhor procurar a vitamina, procurar a proteína, que nós precisamos muito também por causa do músculo. Procurar no supermercado, na peixaria, ou na verdureira que estiver perto de casa.
Então, nesses locais é onde mais alimentos. Tem. Em alimentos. Né? Vir aqui no mercado público, comprar um peixe, tá? Ou algum outro, um crustáceo, seja lá o que for, é muito mais prático. E evitar comprar as coisas de televisão, né? Porque hoje o apelo é grande, né, Ercílio? Nossa. Eu até tenho um amigo médico que diz que nós temos que descascar mais e desembrulhar menos. Porque hoje nós estamos refém dos produtos industrializados, Sim. né? Plástico. Você já viu na sua casa quanto plástico você produz? O lixo reciclado? Sim. É uma grandeza. Por sorte, o nosso prédio tem a reciclagem. Nós lá Isso em casa, muito nós bom. tentamos reutilizar e depois descartar. Né? Eu faço a mesma coisa. E, infelizmente, muitos dizem, não tenho tempo para isso. Todos o têm. tempo é igual para todo mundo, né? O tempo de eu jogar num lixo comum é o tempo que eu posso jogar no outro. Então, a alimentação saudável, Sim. sem sobrecarregar o seu organismo com, às vezes, proteínas ou vitaminas, como você falou, complexos vitamínicos, sem necessidade, não vai retardar o envelhecimento. Não vai dar menos ruga, não vai o meu cabelo cair, o meu cabelo não vai ficar branco. A ruga vai depender da minha genética, o quanto sol que eu estou exposto, da minha alimentação, tem uma série de coisas, não adianta. Nós brancos, por exemplo, nós vamos ter mais rugas geralmente do que o negro. É normal. Eles têm uma pele muito melhor do que a nossa. A melanina é diferente. Sim. Procurar um cálcio numa farmácia para quê? Você tem cálcio no queijo, tem cálcio no leite, tem cálcio no iogurte, no sorvete. Né? Então tem cálcio nos alimentos. Não há necessidade de suplementar. Porque muitos atendem ao apelo midiático, né? Sim. A mídia, ela bate uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aí botam lá alguém dizendo, olha, eu tomei isso, estou assim, tomei isso, fiquei assado, sei que lá, aquela coisa nada toda. As pessoas que têm que conversar com um profissional de saúde para poder ser bem orientado, né, Ercílio? Bem direcionado, né? O que eu posso comer, doutor? Eu posso comer isso, isso, isso? Pode. Isso aqui, você tem que diminuir. Eu acho que o médico tem esse papel fundamental, né? Na alimentação, o nutricionista, mais ainda do que o médico. Sim, quando associa os dois, né? O médico manda para o nutricionista, para que faça-se uma orientação adequada, né, Ercílio? Nós, da geriatria, nós não conseguimos trabalhar sozinhos como geriatras. Nós temos que trabalhar com outras pessoas de outras áreas também. É interdisciplinar, ou seja, é um conjunto. Então, o paciente é muito delicado, né? Então, o nutricionista é fundamental, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, o assistente social, o odontólogo. Então, em Joinville, infelizmente, nós temos até gente da área da odontologia que faz atendimentos em casa, com todo um material, com curso dentro da área da gerontologia também. Estamos devagarinho, né? Tem algumas coisas, mas elas ficam muito isoladas, poucas pessoas conhecem. É como nós falamos, porque as universidades não se unem, não fazem uma campanha maior, não coloquem os alunos para fazerem cada vez mais trabalhos, né, relacionados não só à terceira idade, mas trabalho com as várias enfermidades que tem. Isso tudo é possível, né? Colocar dificuldades, sim, tem as dificuldades, mas enquanto fica só no difícil, nada vai pra infelizmente, nós estamos muito acostumados com o básico, né? Nós temos que evoluirmos. É igual a gestão pública. Ela tem que evoluir, não pode ficar no mesmo do mesmo. Sim. Como eu falei há pouco, inaugurou uma UBS, inaugurou mais uma sala para médico. Mas isso é o básico. Isso não precisa nem, né? Nós temos que fazer diferente. Como você falou há pouco, em cada unidade de base de saúde, uma academia da melhor idade. Se possível, com uma coberturazinha. Com um professor de atividade física. Anuncia para a comunidade, segunda, quarta, sexta, o professor vai estar lá. Né? Para o pessoal ir, participar. Eu acho que esse é o caminho. Não é só dar o remédio, ou dar a receita, ou dar o exame. Tem que ensinar também as pessoas a fazer aquilo que é certo. Como diz o japonês, né? Adianta dar o peixe, tem que dar a vara para ensinar ele a pescar. Claro. Tomara que alguém da Câmara de Vereadores ou da Prefeitura nos tenha ouvido, quem sabe, pegue... Despertar a cabeça das pessoas. Ercílio Reffner, obrigado, meu caro.
Foi muito bom também. receber você aqui no programa. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. O programa Saúde e Companhia fica por aqui, lembrando do Cartão Social Saúde. Se você não tem, procure se informar. Você vai ter muitas vantagens com o Clube Social Saúde. Acesse lá e veja que maravilha. Um abraço, até semana que vem. Tchau.